Saia na frente da sua concorrência com um curso completo que te ensinará a bombar suas redes sociais e sua marca de maneira simples e prática, mesmo que não tenha nenhuma experiência com design. Não perca essa oportunidade e venha se atualizar com a gente. Faça logo sua inscrição. Ó, então imagina um guarda-chuva, assim, que vai abarcar tudo que eu vou falar. Tá. Então é tudo terapias cognitivas e comportamentais. Ou terapias comportamentais e cognitivas. Aí tem autores que falam de 3 ondas. Primeira onda, terapia comportamental, behaviorismo, análise do comportamento, que é o Skinner, que propõe que a gente estude a maneira como a gente se comporta. Sabe o que o Skinner fez? É genial o que ele pensou. A gente começou falando de como a nossa espécie evoluiu, né? O Skinner lia isso, Darwin, né? Que propunha isso. E ele falava, eu acho que dá pra gente estudar o comportamento pelo mesmo princípio do Darwin. De seleção. De seleção. Por que que o Darwin é genial? Porque ele inverte a lógica causal. O que que significa isso? Quando eu te pergunto assim, Fermento, por que que você fez tal coisa? Geralmente você vai explicar por algo que aconteceu antes do que você fez. Tipo, por que você bebeu água? Ah, porque eu tava com sede, aí eu bebi água, né? O Darwin não explica assim, né? Você já reparou? Não. Quando o Darwin pensa como... Olha como o Darwin pensa. Vamos pensar como ele aqui. Pro Darwin não importa por que as aves criaram asas. Ele não sabe, ele não quer saber, ele não está investigando isso. Como as aves criaram asas. Qual é a pergunta do Darwin? O que as asas proporcionaram para as aves? Olha que genial. Quando ele vai entender uma característica de uma espécie, ele vai investigar o que aconteceu depois daquela característica. Isso é seleção. É como se ele olhasse ao contrário. Ele inverte a lógica. Inverte a lógica. Ao invés da gente pensar o que aconteceu antes, a gente pensa o que aconteceu depois. Por quê? As aves só têm asas hoje porque as asas foram adaptativas para as aves. Pô, imagina ter Úteis, asa. vamos dizer assim. Muito úteis, né? Pô, você ter asa, sair voando, é muito útil. Então, as aves têm asa. E daí o Skinner foi com essa ótica Pro comportamento. pro comportamento. Então, por que um comportamento acontece? Porque ele é adaptativo. Para quê? Porque ele é adaptativo. Então, a rigor, não existe comportamento puramente mal adaptativo ou desadaptativo. Então, quando você fala do chifre lá do porco, teve uma função em algum momento. Tem uma razão daquilo que aconteceu. Do ponto de vista psicológico, vamos dizer, eu tenho algum comportamento que eu considero errado, tipo, na minha percepção dos meus valores. Tipo, vamos supor que eu beba muito, tá? Comportamento bem simples, eu tenho consciência que eu tenho que parar de beber. Mas, por algum motivo, eu vou levar isso pra minha psicóloga e vai falar, cara, esse comportamento é adaptativo pra ti de alguma forma. Vamos pensar nisso? Por que você acha que alguém bebe? Para quê? Vamos mudar. Para quê? Traz um pouco mais pra depois, né? A pessoa bebe. O que acontece depois que ela bebe? Ela tá mais soltinha, né? O córtex pré-frontal inibido ali. Mais fácil pra chegar nas gatas, pra conversar. Por exemplo, é uma pessoa tímida. Quando bebe, fica mais desinibido, chega nas gatinhas. Pô, útil, vamos dizer. Útil. Qual que é o problema? A gente tende a privilegiar o curto prazo. E a gente tem muita dificuldade de entender consequência a longo prazo. Então, beber, naquele momento, vai ser útil. Beber todo dia um monte, daqui a 10 anos, destrói minha vida. Mas é difícil entender isso, porque tá 10 anos... Aí sempre tem aquele exemplo daquela pessoa que fuma e bebe há 40 anos e tá ótima, né? Sim, sempre o teu amigo vai falar, minha avó fumava. Exato, sempre tem, não é? E aí isso faz com que a gente fale assim, talvez eu seja essa pessoa também, então não tenho nem certeza que vai destruir minha vida. Aí isso não fica forte o suficiente para controlar o nosso comportamento. Aí haja psicoeducação. Aí haja psicoeducação. Foi o que eu passei aí esse último ano aí fazendo. Como assim? É porque eu sou bipolar, né? Eu fui diagnosticado bipolar. E aí, qual que é o problema? Eu sou bipolar tipo 2
E eu vivo em mania, hipomania, no caso, assim. Eu passei, tipo, anos. Eu tive um episódio de depressão, tipo, faz muito tempo. E, cara, o meu ano foi basicamente pra minha psicóloga conseguir me explicar que a longo prazo vai ser uma merda. Porque não tem como tu chegar pra mim e falar assim, cara, tu dorme pouco, tu tem alto libido, alta energia, alta criatividade, o caralho é 4, tu se sente um super-herói, não sei o que, mas isso é ruim. É muito difícil de aceitar isso, sabe? Foi o meu ano, eu comecei a tomar remédio faz 2 semanas, cara. Eu tô fazendo terapia desde dezembro, pô. Pra eu passar por esse processo de psicoeducação, de conseguir entender. E muitos episódios aqui me ajudaram nesse sentido, né? De entender que vai ser nocivo a longo prazo e questão de, sei lá, demência, neuroplasticidade diminuindo. Meu Deus, 1 milhão de coisas que com certeza você sabe. Mas esse é o problema. O problema foi eu conseguir aprender que é desadaptativo, que a longo prazo eu vou ter um problema. Porque a princípio parece um superpoder, né? Você É fala, uma delícia. Como assim? Com todo respeito, mas é tipo bebê. O Exato. bebê é bom, é óbvio que é. Mas eu tô sem bebê faz uns 4 meses. Mas é uma delícia. É esse o ponto. É esse o ponto. Você sabe a história do Homer? Tem um episódio dos Simpsons Uhum. que o Homer tá lá na cozinha, ele tá misturando vodka com maionese num copo e bebendo. E a Marge, né? Chega lá e dá uma bronca nele. Ele fala, você tá louco? Você vai morrer disso. Ele fala, isso é um problema do Homer do futuro, não é meu. A gente é assim, né? A gente é assim, pô. Não é problema meu, é o Homer do futuro que vai ver isso, não sou eu. A gente age meio assim. Não consegue fazer esse cálculo. A gente não faz bem esse cálculo. Cara, vamos voltar pro nosso guarda-chuva, pô. Bora, guarda-chuva TCC. Eu tô ligado em tudo aqui. Valeu. Ó, então a gente falou da análise do comportamento. O Skinner, então, ele vai falar o que levou essa pessoa a agir assim, mas no sentido de como agir desse jeito trouxe que consequência positiva a ponto desse comportamento continuar. Isso chama reforço positivo, né? Reforça positivamente, ou seja, você age de um jeito, a consequência é boa, você vai fazer a mesma coisa. Age de um jeito, consequência é boa, você continua fazendo. Então, ó, princípio básico de teoria da evolução. Variação, seleção, retenção, de acordo com o contexto. Isso é Darwin. É bom isso porque, resumindo, o que é a teoria da evolução as características variam. Aleatoriamente, genética. Aí já há controvérsia do quão aleatório é. Caralho. Porque epigenética já vai mostrar algo que parece que tem alguma influência do... Como se a gente do tivesse uma desse- influência do ponto de vista genético sobre... Não do gene especificamente, mas da expressão genética, né? Entendi. Mas a gente vai variando. E com o comportamento isso acontece, né? A gente está variando o comportamento aqui. Agora, por exemplo, eu mudo de postura, eu falo às vezes não estou mais alto, às vezes não estou mais baixo. A gente está o tempo inteiro variando. E a gente está calculando o que funciona, o que não funciona. A gente repete o que funciona. Isso é seleção. Comportamento que funciona é selecionado. E aí, o que é retenção? Na medida em que continua funcionando, é legal manter. Variação, seleção e retenção. Qual é o outro elemento? Contexto. É sempre no contexto. Não dá para você pensar em nenhum comportamento humano isolado do contexto, isolado do ambiente. Nada acontece no vácuo. É sempre num ambiente. É sempre de acordo com o contexto. Então, o que funciona aqui não vai funcionar no boteco. Não vai funcionar na igreja. Não vai funcionar quando eu estou ensinando alguma coisa para os meus filhos. Cada comportamento acontece de um jeito em um contexto diferente. Beleza. Então, isso... O Skinner procura traduzir essa ideia para o comportamento humano. Beleza? Primeira onda. Segunda onda, terapia cognitiva. O Aaron Beck começa a identificar que a análise do comportamento parecia até legal, mas parecia que não abordava de uma maneira muito adequada os pensamentos. E aí o Beck fala, putz, eu acho que a gente precisa de uma abordagem da psicologia que entenda melhor e influencie melhor a maneira com que a gente pensa. Tá. Aí o que o Beck... não dou conta, não consigo, é muito difícil. As outras pessoas vão me frustrar, as outras pessoas não são
confiáveis, de alguma maneira elas não gostam de mim, né? Então é como se as outras pessoas representassem, não uma ameaça em si, porque a ameaça já seria mais um padrão mais da ansiedade, mas como se as pessoas fossem uma fonte de frustração contínua. Uhum. E o mundo também. O mundo vai estar a todo momento me mostrando o quanto eu sou ineficaz, o quanto eu sou incapaz de fazer as coisas. Então esse era um padrão de pensamento. E aí o Beck propõe uma terapia para influenciar a maneira como que a pessoa pensava a respeito das coisas. Quando a gente fala terapia cognitivo-comportamental, a gente está falando de uma junção entre esses elementos, assim, olhar para o comportamento, por que um comportamento acontece, e entender como é que a pessoa pensa. Tu soma o comportamento com a percepção da pessoa, vamos dizer assim. É. Curioso é que para o Skinner, para o pessoal da primeira onda da análise do comportamento, tudo é comportamento. Não importa o que a pessoa pensou. Pensamento é comportamento. Não, importa. Mas entendi. Pensamento é um comportamento. Entendi. Qual a definição de comportamento para o Skinner? Tudo que o organismo faz em relação ao meio. Porra, é tudo. É tudo. Porque está acontecendo algo aqui, isso está gerando pensamento. Uhum. Agora eu tenho um padrão emocional que está nesse momento aqui. Isso meu organismo está produzindo. Isso tem a ver com o que eu estou sentindo no corpo e também está influenciando meus pensamentos. Tudo isso é comportamento. Aí, para o analista do comportamento, tem comportamento explícito, que é o que as pessoas conseguem ver da gente aqui. E tem comportamentos em que ninguém que está vendo o vídeo está vendo em você, e nem eu. Que é, você está pensando... Ansioso, nervoso, sei lá. Exato, aqui. tem um monte de coisa acontecendo dentro do seu corpo, digamos assim. Uhum. Né? Sempre entre aspas. Porque a gente está sendo dualista quando fala está acontecendo dentro do seu corpo. Né? Sim. Como assim, né? Mas é isso, a gente não vê. Aí tem uma terceira onda. Tem a terceira onda, e a ACT é da terceira onda. O que rola nessa terceira onda? Aí eu dei essa volta toda para te explicar o que é a ACT, né? O que a ACT traz de diferente em relação a essas. A ACT traz algumas coisas diferentes. Por exemplo, a ACT já parte de um contexto em que as pessoas estavam começando a estudar a meditação. Então, o Stephen Hayes, que criou a ACT, fez retiro de meditação. Então, isso, na década de 70, quase ninguém tinha feito. A ACT já surgiu ali no final dos anos 90. Surgiu antes, mas o primeiro livro mesmo é de 99. Então, são pessoas... Não só a ACT, viu? Tem a DBT, por exemplo, que é outra da terceira geração, que também é Marsha Linehan, que criou a DBT, fez retiro de meditação. Os caras que já estavam entendendo outras coisas, assim. Mas tudo sempre pautado pela ciência, vamos dizer assim. Sempre. Tipo, o norte dessa onda cognitivo-comportamental é a ciência. Inegociável. Então, todos partem, por exemplo, de... E principalmente, quando a gente pega a terceira onda, parte muito de ciência básica mesmo, assim, de experimento de laboratório. Uhum. Né? Não é só ciência no sentido de clínica, né? Uhum. Mas, por exemplo, fazer um ensaio clínico, mas é tentar entender até a plausibilidade biológica da coisa, assim, ver experimento de laboratório. Tipo, e rato com dopamina, essas por exemplo, assim. Ou esse experimento que eu falei, de um bebê que vê um copo e vê uma jarra e como é que ele vai relacionar isso. São experimentos, né, em laboratórios que trazem isso. Aí eles começam a fazer meditação e estudar outras coisas da cultura oriental e tal, e começa a surgir bastante estudo de mindfulness, né? Uhum. E eles já incorporam o mindfulness. E o que é mindfulness? Mindfulness pode ser entendido como um processo psicológico ou como uma prática. Vamos entender o que é o mindfulness como um processo psicológico. É prestar atenção no momento presente, de propósito, sem julgamento. Essa é a definição do Kabat-Zinn, que começou a falar sobre mindfulness. É fácil de falar, mas é difícil de fazer, né? Uhum. Porque a gente está aqui agora, a gente está no podcast, eu estou prestando atenção agora no meu corpo, sentado, sensações, tem a luz,
tem o que eu tô falando, eu tô olhando para você e prestando atenção, mas eu tô pensando um monte de coisa. E às vezes a gente dá uma viajada, né? Sim, o tempo todo, né? O tempo todo a gente viaja, né? Agora, deve ter um monte de gente viajando agora. Sim, né? a galera voltou puf, agora. volta. Mindfulness. Presente. Mindfulness é meio isso, é trazer pra cá, né? Então, é legal, porque quando a pessoa fala assim, eu não consigo meditar, é porque acha que a meditação é meio entrar em um outro plano e tal, né? Para o mindfulness, nessa visão, é só estar presente, é pé no chão mesmo, não é. O Simon, que teve aqui, que ele fala sobre TDAH, bipolaridade e tal, ele falou uma técnica que foi a técnica que ele começou, ele narrava as coisas que ele tava fazendo. Porque ele falou que só pensar ele não conseguia. Não dava conta. Aí ele falou assim, tipo, ele mora sozinho, falou assim, estou levantando da cama, tocando meus pés no chão, estou abrindo a torneira. Ele falava literalmente em voz alta pra ele conseguir ficar 5 minutos daquele comportamento. E funcionava bem. É um treino, né? É um treino, daí depois tu vai evoluindo, quem sabe tu consegue, tipo, fazer em silêncio, né? Pra não pensarem que tu é louco. Ótimo exemplo. E também é cansativo, né? É cansativo. Falando o que você tá fazendo, né? Tem um exercício que eu faço de vez em quando que é interessante também, que é fazer como uma meditação mesmo. Você senta, fecha o olho e presta atenção na respiração, por exemplo, uma técnica bem básica. E toda vez que a sua mente sair, você faz parecido com o que o Simon fez, só que você fala só uma palavra que representa o que aconteceu na sua mente naquele momento. Por exemplo, tô aqui, momento presente, fechei o olho e tô prestando atenção na respiração. Aí veio uma memória, eu falo, lembrando, e volto. Aí, preocupado com o futuro, e volto. Entendi. Entendeu? Tu, tipo, Você define como se fosse uma bolha, joga pra lá e volta. E volta. Não é bem jogar pra lá, é só voltar. Tá. É tipo, só, tipo, entendi o que que é. E E volta. volta. Sem brigar com você mesmo, sem achar que tá errado. A mente é assim, ó, a mente. Que nem existe. A mente Sim, mas existe tudo bem. nesse nível. Nesse nível. Existe no nível de... É o funcionamento da coisa. Eu não acho que a mente é um objeto, é um lugar. É esse que sai, que escapa. Eu uso a palavra mente porque se a gente for ter que explicar toda hora o que é isso, dá trabalho, né? Não, dá muito mente é uma trabalho. palavrinha que resume. Não tem nem como. Não sei nem como que tu explicaria isso se também. usar a palavra mente. Responder relacional arbitrário. Vai falar isso para as pessoas? Eu nem né? sei o que é isso. Então, é a maneira como o pessoal que estuda na ciência básica esse processo chama, assim. Mas, Porra, se já tá difícil conectar isso com o leigo, imagina se tirar a palavra mente, aí fudeu. Então, eu acho que eu gosto de usar mente, a palavra mente. Não porque eu acredito que ela tem uma substância que é a mente, mas porque mas porque as pessoas vão entender quando eu digo, ó, olha que palavra, que expressão doida, né? Sua mente escapou. Todo mundo entende o que é isso, não é? Sim. Não é literal. Não é literal. Mas é uma maneira. Existe a linguagem de explicar e existe a linguagem de treinar. Quando eu falo sua mente escapou, é uma linguagem que eu uso para treinar. A pessoa vai entender e ela traz de volta. Trazer de volta também, que loucura. Trazer de volta como? Isso faz menos sentido. Não é? Mas tudo bem. Então, aí eu falo pra pessoa assim, ó. Você vai prestar no momento presente. Prestar atenção no momento presente. Sua mente escapou, traz de volta. Dá pra entender o que é, né? E isso, e no caso, o Mindfulness tem indicativo que é eficiente pra dor, nesse sentido. Tem. Isso é um dos elementos que a terceira onda de terapia cognitivo-comportamental traz.